Vocês já se perguntaram por que muitos sábios do passado, né, aqueles que a gente chama de iluminados, eles foram muitas vezes perseguidos porque os conhecimentos mais profundos não foram entregues a todos ao mesmo tempo? Durante séculos, né, diversos ensinamentos são mantidos em sigilo. E muitas vezes não por elitismo, mas por consciência. A gente enxerga que nem toda mente está pronta para receber determinados ensinamentos que estão além da superfície. Por quê? Porque quando ela cai em mãos despreparadas, ao invés de gerar a liberdade, elas acabam confundindo, né? As pessoas muitas vezes podem entender de maneiras equivocadas, ou pode gerar fanatismo e gerar a perseguição. É por isso que os mestres sabiam e ensinavam, né, apenas aqueles que tinham a maturidade, responsabilidade e o real interesse, a sede do saber daqueles ensinamentos. Daí é que nasce aquele termo hermético, né, que significa fechado, selado, protegido. Então há uma metáfora antiga que atravessa o tempo, que é leite para bebês e o alimento sólido para os adultos. Então, geralmente quem começa recebe o essencial e quem amadurece recebe aquilo que transforma. O problema começa quando a sabedoria viva se mistura com dogmas mortos. Os símbolos eles viram regras, quando a filosofia ela vira medo, quando a consciência vira controle. E foi assim na Índia, na Pérsia, na Grécia, em Roma e até mesmo no cristianismo primitivo, quando o poder político decidiu aquilo que era sagrado. Então, ainda assim, essa chama ela nunca se apagou. Poucos em cada era preservavam esses conhecimentos de mente para aluno, né, de forma oral. Muitas vezes foram velados em símbolos, em metáforas, em linguagem alquímica, assim como a gente via no exemplo de Jesus, né, de Shakyamuni, não para transformar o chumbo em ouro, né, como era dada a metáfora dos metais, mas para transformar a mente, o olhar e a própria consciência. E talvez por isso mestres como Jesus e Shakyamuni e muitos outros não foram rejeitados, né, por serem errados, mas porque eles estavam à frente demais. E essa verdade é muito simples e muitas vezes desconfortável, né? Que toda luz ela incomoda aqueles que estão acostumados na escuridão. Então, ao longo da história, todos aqueles que apontaram, né, para essa liberdade interior, para essas sabedorias, a reação raramente foi de aplauso. Quase sempre foi demonstrado resistência a esses novos pensamentos, né, essas sabedorias que vinham da fonte. A gente pode ver no exemplo do próprio Jesus Cristo. Ele não foi perseguido por amor, isso ficou na superfície. Foi perseguido porque retirou o poder dos intermediários. O que ele falou? O reino não estava nos templos nem nas leis externas, mas dentro de cada pessoa. E demonstrava, né? Ele se sentava nas mesas dos marginalizados, questionava as autoridades religiosas daquele tempo, né? Os fariseus. Ele expôs, né, a hipocrisia dos dogmas que eram feitos naquela época. O resultado, né, foi o de heresia, ameaça política, de desordem social. A tentativa, né, resultante final, que todos nós sabemos, né, que foi feita para silenciá-lo, foi uma forma, né, de silenciar uma consciência desperta. E Shakyamuni também, né, no exemplo dele, ele tentou romper com o sistema que estava dominante, negou que o despertar dependesse das castas, ensinou que qualquer ser humano, independente da origem, podia alcançar essa libertação pela compreensão direta da mente. E isso abalou muitas pessoas naquela época, né, os brahmanes e as setas tradicionais. Foi desacreditado, enfrentou conspirações, hostilidade, né, dentro da própria comunidade. Tentavam dividir, né, aqueles que foi-lhe passado os ensinamentos dele e até tirar a sua vida. Não houve, né, a morte como a de Jesus, mas houve muito essa perseguição sutil, política e até mesmo espiritual. Então a gente vê que o padrão ele sempre se repete. Quando a sabedoria é simples demais, ela ameaça muitas estruturas complexas de controle. Quando a verdade é direta, ela dispensa autoridades.
quando o conhecimento liberta, ele se torna muito perigoso diante da visão de algumas pessoas. E é por isso que muitos mestres, eles usavam essas metáforas, essas parábolas, usavam símbolos e ensinavam, né, aqueles que estavam de coração aberto a aprender. Não por medo, mas por uma responsabilidade, né? Por ter essa consciência. Então, talvez a pergunta não seja por que Jesus, Shakyamuni, muitos outros mestres, né? Ou até mesmo hoje em dia, quando a gente tenta passar algum ensinamento diferente, a gente é perseguido. Mas sim, por que toda consciência desperta incomoda tanto aqueles que vivem de dogmas? Porque talvez as perseguições não sejam um sinal de erro, mas talvez de um despertar.